Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade reina na minha vontade. Jesus, vida de minha alma, batida de meu coração, amor de minha vida. Enquanto leio suas palavras divinas, dentro das quais há um novo céu, uma nova criação, uma nova vida divina de sua beleza. E eu, generoso, eu oro a você para fundir tu mesmo em mim, para que eu possa me tornar a sabedoria de Deus, para receber em minha mente todas as tuas divinas verdades, que eu possa me tornar o amor divino com o qual abraçá-los, e que eu possa me tornar a divina dor, para lamentar todas as recusas dessas sublimes orações antes de ler o livro do céu. Jesus, vida de minha alma, batida de meu coração, amor de minha vida, enquanto leio suas palavras divinas, dentro das quais há um novo céu, uma nova criação, uma nova vida divina de sua beleza. E eu, generoso, eu oro a você, para fundir tu mesmo em mim, para que eu possa me tornar a sabedoria de Deus, para receber em minha mente todas as tuas divinas verdades, que eu possa me tornar o amor divino com o qual abraçá-los, e que eu possa me tornar a divina dor, para lamentar todas as recusas dessas sublimes verdades. Abra minha mente e coração e as profundezas de minha alma, para que eu possa ser consumido por seus próprios ardores de amor, para receber todos os bens possíveis da vontade celestial do nosso Pai, para que não apenas eu, mas todos possam conhecê-lo no e através do amor do Espírito Santo reinando em ti. Querido Jesus, amém, filho. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Livro do Céu, capítulo 4, trecho 91, 8 de outubro de 1901. Quando a alma trabalha unida com Jesus, suas ações têm os mesmos efeitos do agir dele. Valor da intenção. Esta manhã sofri muito por esperar por meu adorável Jesus, mas enquanto esperava, fazia, quanto mais podia unir tudo o que estava fazendo em meu interior com o interior de nosso Senhor, tentando lhe dar toda aquela glória e reparação que lhe dava sua humanidade santíssima. Agora, enquanto fazia isso, o bendito Jesus veio e me disse: minha filha, quando a alma se serve de minha humanidade como meio para obrar, ainda que seja só um pensamento, um respiro, um ato qualquer, são como tantas gemas que saem de minha humanidade e se apresentam ante a divindade. E como saem por meio de minha humanidade, têm os mesmos efeitos de meu agir quando estava sobre a terra. E eu, Senhor, sinto como uma dúvida. Como pode ser que, com a simples intenção no agir, mesmo nas mais mínimas coisas, enquanto considerando-as, são coisas de nada, vazias, e parece que a única intenção da união contigo de te agradar só a ti as enche, e tu as elevas naquele modo supremo, fazendo-as aparecer como coisas grandíssimas. Minha filha, vazio é o obrar da criatura, ainda que fosse uma obra grande, é a união comigo e a simples intenção de me agradar a mim o que o enche. E como o meu agir, ainda que fosse um respiro, excede em modo infinito a todas as obras das criaturas juntas. Eis a coisa que o faz tão grande. E além disso, não sabes tu que quem se serve da minha humanidade como meio para obrar suas ações, venha nutrir-se dos frutos da minha mesma humanidade.
e alimentar-se de meu mesmo alimento? Além disso, não é porventura boa intenção o que torna o homem santo e a má intenção o que o torna perverso? Nem sempre se fazem coisas diversas, mas com as mesmas ações um se santifica e o outro se perverte. E enquanto dizia isto, via dentro de nosso Senhor uma árvore verde, cheia de belos frutos, e aquelas almas que trabalhavam para agradar somente a Deus, e por meio de sua humanidade, as via dentro dele, sobre desta árvore, e sua humanidade servia de quarto a estas almas. Mas como era raro o seu número. Nessa visão que a Luísa teve, né? Que ela fala que via dentro de nosso Senhor uma árvore verde cheia de belos frutos, né? Uma árvore. A árvore produz o fruto. E o fruto, né, ele é produzido pelo alimento dessa árvore. Uma árvore boa produz bons frutos, né? Uma árvore saudável produz frutos saudáveis. Jesus mostra, né, que aquelas almas que trabalham para agradar somente a Deus, né, elas vão produzir bons frutos, né, porque o que ela vai produzir é o próprio alimento de Deus, que ela recebe e ela vai dar, né, e ela vai reproduzir. Ela vai reproduzir, né? Não vai produzir, né? Quando a pessoa produz, ela está fazendo algo por ela. Mas quando ela reproduz, ela já está fazendo algo que já estava feito, né? E ela está reproduzindo, não é obra dela, é obra de outra pessoa. Então, as almas que vivem, né, para agradar a Deus, que vivem da divina vontade, né, que se alimenta da palavra de Deus, que se alimenta da própria vida de Deus, né, que está unida a Ele, ela vai reproduzir esta vida, né? Ela não vai fazer nada dela, mas ela vai dar continuidade àquela vida, né? Ela vai dar aquilo que ela está recebendo. Ela vai alimentar o outro daquilo que ela está sendo alimentada, que é do próprio Deus. Né? Como ele fala, que trabalham para agradar somente a Deus e por meio da sua humanidade as via dentro dele. Sobre desta árvore sua humanidade servia de quarto a estas almas, né? A humanidade as via dentro dele, né? Jesus nos chama a viver essa santidade, a santidade das santidades, a santidade da divina vontade, a santidade da ordem original, a voltarmos à ordem original, a voltarmos a viver somente para Deus, em Deus, com Deus, né? Para Deus, por Deus, com Cristo, por Cristo e em Cristo, né? A santidade original é aquela, né, como Jesus disse para Luísa no livro do céu, né? Viva como se estivesse só eu e você no mundo. Só existe a alma e eu no mundo. É a companhia de Jesus. Eu só tenho a companhia de Jesus, né? Tudo que eu for fazer, eu vou fazer com Ele, para Ele, né? Porque a vida que nós vivemos é uma vida de doação, né? A gente vai doando. Então, viver para Deus, essa doação da minha vida, a doação da minha vontade para Deus, né? Para fundir a vontade divina. E que a minha vontade seja a mesma vontade de Deus, né? Esteja unida, entrelaçada, que eu não vou mais reconhecer, né, se é a minha ou se é de Deus,
né? Porque tudo é para Ele, né? Então é uma vontade única, que é a vontade de Deus, né? Deus não está aqui para fazer a minha vontade, o nosso querer, né? Como crianças mimadas que bate o pé e exige que o pai, que a mãe dê algo para ela, mas para satisfazer, né? Uma vontade, um ego, mas sermos dóceis, mansos, né? Para nos rendermos à vontade divina, a desejar o que Deus deseja para nós, a desejar Deus, né? Deus quer ser é um casamento, é uma união, né? Ele vai falando que quando a alma trabalha unida com Jesus, aquilo que está unido, né, caminha na mesma direção, né? Porque não pode uma união caminhar em lados opostos, né? A união faz com que caminhe-se, que viva-se na mesma direção, né? É algo que está ali entrelaçado, né? Está tão unido, né? Que não tem outro querer, né? Que não seja o mesmo querer, né? Não há o meu querer, né? Mas há o mesmo querer. Então, a alma que trabalha unida com Jesus, as suas ações têm os mesmos efeitos do agir dele, né? Jesus, ele quer o quê? A nossa união com ele. Jesus deseja a nossa união com ele, né? Essa santidade original, voltar à santidade original, estar unidos a Jesus, né? Para que os efeitos do nosso agir sejam os mesmos efeitos do agir de Deus, né? Essa união é tão entrelaçada, né? Tão fundida, né? Que é o próprio Deus agindo com liberdade, né? Na nossa vida, na nossa alma, né? Ele fala para a Luísa, né? Ele fala para nós também, né? Ele, quando fala para a Luísa, e nós lendo isso, é Jesus falando para a nossa alma, que quando a alma, e uma coisa bonita, né? Jesus sempre fala assim, minha filha, né? Minha filha, para a Luísa, mas para os homens, meu filho. Nós somos pertença de Deus, né? Eu sou mãe, então as minhas filhas, elas são minhas, têm as minhas características, né? Foi nutrida por mim, tem o meu sangue, né? Se alimentou de mim quando eu estava sendo gerada, era alimentada por mim, né? E depois que nascem também são cuidadas, foram cuidadas, né? Alimentadas, educadas, ensinadas, né? Era a minha vida que estava ali. Então hoje, né, que estão um pouquinho maiores, um pouquinho maiores, né, já estão, uma já tem 18, outra tem 12, né, e algumas pessoas falam, né, assim, do que elas receberam, elas são aquilo que elas receberam, né, quem alimenta elas. Até ontem fomos num lugar, né, fazer um atendimento e ela ficou reservada, né, aguardando, e a pessoa falou, nossa, como é calma, né, ela tá ali quietinha, né, mas por quê? Porque foi educada, né, para saber esperar, sem fazer bagunça, né, sem agitar, saber o momento certo, né, saber como se comportar. E Jesus, ele fala, minha filha, meu filho, né, nós somos pertenças de Deus, somos alimentados por Deus, é Deus que molda a nossa vida, né, o que nós somos.
é Deus que nos alimenta, né? Então nós refletimos, somos a imagem e semelhança de Deus, do nosso Pai. Né? Jesus fala, minha filha, de quem eu sou? De Deus. Né? E ele, dando continuidade ao texto, minha filha, quando a alma se serve da minha humanidade como meio para obrar, ainda que seja um só, ainda que seja só um pensamento, um respiro, um ato qualquer, são como tantas gemas que saem da minha humanidade e se apresentam ante a divindade, como saem por meio da minha humanidade, tem os mesmos efeitos de meu agir quando estava sobre a terra. Né? Tudo que nós somos, né? O nosso pensamento, o nosso respiro, os atos que fazemos, né? É o reflexo da humanidade de Deus, né? É o reflexo da vida de Deus. Nós estamos reproduzindo a vida de Deus, permitindo, né? Que Deus caminhe na terra através dos nossos pés, que as obras que fazemos é o próprio Deus o se utilizando das nossas mãos, da nossa vontade, para realizar a vontade dele. Né? O nosso respiro, a nossa vida, ela é dom de Deus. Né? E nós, a ele, reconhecemos, né, que tudo o que somos e fazemos é por graça de Deus. Né? É a vontade dele. É a vontade dele que está reinando a nossa vida. É a vontade dele que está nos mostrando, né, que nós devemos estar unidos a ele, né, para que ele possa viver, para que ele possa realizar aquilo que ele quer realizar na nossa humanidade, para que a nossa humanidade, né, seja a serviço da humanidade de Deus, né, seja o próprio Deus e se apresente, né, diante disso a divindade. Aquilo que nós fazemos, né, que deixamos Deus agir na nossa vida, né, que emprestamos, né, que damos, né, que permitimos, né, que Deus haja. Fala assim, toma, Senhor. Né, é para o Senhor, é do Senhor. E a divindade de Deus vai sendo concretizada aqui na Terra, né, através dos nossos atos, através de tudo aquilo que a gente, né, da nossa vida, que está unida a Deus. E que, por essa união, ela é reproduzida. Né, a própria vida divina. E que, e que tem os mesmos efeitos do agir quando estava sobre a terra. Né? É Deus agindo. Né? É a gente ser nada para que Deus seja tudo. Né? Esvaziarmos de nós, sermos esse nada. Quando esvaziamos de nós, se estamos vazios, nós precisamos ser preenchidos. Né? E o que nos preenche é Deus. É a vida de Deus, é o querer de Deus. É viver para Ele. Né? É pensar, deixar o nosso pensamento livre para Deus pensar em nós. Né? E nosso pensamento está ali, em comunhão com Deus. Pensar só em Deus. Agir por Deus. Luísa fala, né? Ah, Senhor, sinto como uma dúvida. Como pode ser que com a simples intenção no agir, mesmo nas mais mínimas coisas, enquanto considerando-as são coisas de nada, vazias, e parece que a única intenção da união contigo e de te agradar só a ti as enche, e tu as elevas naquele modo supremo, fazendo-as aparecer como as coisas grandíssimas, né? E se esvaziar. A gente
ser vazio de nós, né? Deixar Deus agir, né? É ser vazio de nós, da nossa vontade, do nosso querer, né? Do nosso entendimento humano e deixar, né, sermos preenchidos por Deus, mudar esse olhar, né? Olhar as coisas com o olhar de Deus, deixar Deus olhar através de nós, deixar Deus, né, o entendimento de Deus, a sabedoria de Deus, né, vir sobre o nosso entendimento. É indo, né, se passando, né, por essa libertação das correntes do nosso eu, para sermos livres em Deus, para que, sendo livre, Deus possa também, né, ter essa liberdade e essa imensidão de agir na nossa humanidade. E Jesus, né, responde para Luís: vazio é o obrar da criatura. Ainda que fosse uma obra grande, é a união comigo e a simples intenção de me agradar a mim que o enche. Então, por isso que o título diz, né? A alma que trabalha unida com Jesus, suas ações têm o mesmo efeito de agir dele. Porque ele diz aqui, vazio o obrar da criatura, ainda que fosse uma obra grande. Se essa alma não estivesse unida com Deus, se a alma não estiver unida com Deus, as coisas se tornam vazias, né? Mas ao estar unidas, a simples intenção de agradar a mim é que o enche. E como meu agir, ainda que fosse um respiro, excede um modo infinito a todas as obras das criaturas juntas. Eis a causa que o faz tão grande. Além disso, não sabes tu que quem se serve da minha humanidade como meio para obrar suas ações venha nutrir-se dos frutos da minha mesma humanidade e alimentar-se do mesmo alimento, né? Então, o que Jesus espera de nós, né? O que Ele nos chama a nós sermos vazios, sermos nada. Que quando estamos vazios, nós temos a necessidade de nos preencher, mas preencher da vida divina, preenchermos de Deus, né? E preencher de Deus é deixar Deus livre para agir, né? E tudo o que façamos, né, seja por Ele, para Ele, né? Nessa união de amor a Deus, né? É amar a Deus deixando, né, Deus livre e querendo agradar a Deus, né? Querendo aquilo que Deus quer para nós, né? Nos esvaziarmos dos nossos quereres para nos enchermos do querer de Deus. E a nossa alma ela vai se enchendo de uma alegria, né? De luz, de esperança, de paz. Porque o que é a paz, né? A paz é o próprio Deus, né? A paz não é a ausência de dores, de conflito, de cruz, mas a paz é onde Deus reina, que mesmo a alma vivendo, né, momentos difíceis, momentos de cruzes, momentos de perseguição, momentos de silêncio, de solidão, né? Mas ela pode se sentir que ela está unida a Deus, né? E Deus traz a paz, né? Porque Deus é a paz. Deus é aquilo, é a pessoa, né, que a nossa alma necessita para viver, né, essa santidade original, para viver no paraíso, para viver no Éden, né? O Éden qual era o Éden? Que lugar era o Éden? Né? O Éden era o lugar onde Deus vinha para encontrar, né, com o homem, com o nosso primeiro pai, Adão, né, o pai da humanidade. Então Deus vinha para encontrar com o homem, para conversar, né, para se deliciarem ali, né? Um está em companhia do outro e um se alegrar com o outro. E essa santidade original que nós devemos voltar, né? É viver essa paz, né? É viver essa alegria com Deus, é viver esse Éden, né? Que o mundo pode estar confuso, atribulado,
cheio de humanidade reinante, né? Mas a alma que está em Deus, a alma que vive em Deus, a alma que está unida a Deus, ela reproduz o céu, né? E ela não vive, né, apegada às coisas desse mundo, mas ela vive sendo nutrida por Deus, né? Como a árvore que produz bons frutos, porque ela está sendo nutrida. A seiva que faz esse fruto, né, ser um bom fruto, um fruto saboroso, um fruto esbelto, né, um fruto cheio das suas propriedades, das suas vitaminas, é o que? É a seiva dessa árvore que é boa. Né? Jesus diz, as almas que trabalham para agradar somente a Deus e por meio da sua humanidade, as via dentro dele, sobre desta árvore sua humanidade servia de quarto a estas almas. Onde é o quarto? O quarto é o lugar mais íntimo nosso, né? Que tem o quarto é o lugar onde nós descansamos, né? Onde nós repomos, né, as necessidades do nosso corpo, a energia do nosso corpo, é o nosso descanso, onde nós podemos, né, encostar a cabeça no travesseiro e, e descansar. E ele diz aqui, né, a sua humanidade servia de quarto a essas almas. Né, que sejamos essas almas, né, como ele diz, era um número raro, né, mas que façamos parte desse número, né, que façamos parte desse número, que sejamos essas almas unidas a Deus, que vivamos para Deus, com Deus e em Deus, que a nossa alegria seja estar em Deus, né, que nós reproduzimos a vida divina, porque é ela que nos alimenta e é ela, né, que vive em nós e que nos dá liberdade, que dá a Deus a liberdade de viver, porque vamos estar sendo cada dia mais esvaziados do nosso querer, da nossa vontade, para sermos preenchidos de Deus. E Deus, ele é onipotente, onipresente, onisciente, ele é imenso, ele é grande. Né? Então, nós precisamos estar totalmente livres para que Deus possa, né, se fundir em nós. Amém. Fiat, eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém.